Esse é o Companhia das Tretas, um programa sobre literatura contemporânea, seus bafões, celeumas estéticas e outros arranca-rabos. Eu sou Igor de Albuquerque. E eu sou Pérola Matias. Hoje a gente vai falar sobre o livro Se Deus Me Chamar, Não Vou, Mariana Salomão Carrara, uma autora paulistana, nascida em 1986 e que já ganhou aí vários prêmios na literatura, já tem 4 romances, um livro de contos. E, bom, a gente escolheu esse, que é narrado por uma criança, Maria Carmen, e o livro fala sobre esse interregno entre infância e adolescência, fala sobre solidão, fala sobre laços familiares, fala sobre famílias contemporâneas, fala sobre a morte e bullying, relações na escola, e, enfim, um livro com muitas questões aí pra gente abordar. Sim, como ponto de partida, acho legal a gente retomar a maneira que escolhemos o livro. Sim. Né? Um dia estávamos na nossa amada livraria Ponta de Lança e eu vi um cara no balcão do café com esse livro na frente e eu fiquei interessada e falei, acho que o próximo Companhia das Tretas tinha que ser sobre esse livro. E você começou a ler o livro? E eu comecei a ler o livro. Mas eu fiquei um pouco desanimado porque eu não curto muito livros que trazem o assunto da infância. Não é muito a minha onda, a minha praia. E já de cara eu falei, Pérola, eu já ouvi falar bastante nessa autora, tá tendo um frisson. Inclusive aqui na Ponta de Lança tem muitos leitores e ela acabou de ganhar um prêmio. Tem um livro mais recente, o Não Fossem as Sílabas do Sábado. Vamos falar sobre esse livro, né, que tem uma temática mais adulta, é um livro mais novo, a gente também está com um programa novo, vamos falar sobre um assunto mais recente, mas... A gente não queria tão levar a sério a questão das tretas aqui na nossa companhia. Pois é, começamos a ler o livro e nos demos conta que ia dar muito mais treta do que assunto bacana para falar. Voltei então a Se Deus Me Chamar, Não Vou, né, torci os meus preconceitos contra a literatura escrita por personagens infantis, me reencontrei com minha criança interior e aqui estamos diante de um livro muito interessante para a gente discutir. Então vamos lá. Eu vou fazer uma breve sinopse aqui desse livro que traz Maria Carmen como narradora, protagonista, né, uma criança de 11 anos de idade, aluna do 6º A de uma escola particular não muito cara, uma criança que, além de querer se tornar escritora e ter a ajuda da sua professora para compor esse livro, que é uma matéria do livro real, o livro secundário, digamos assim, de Maria Carmen, ela tem prisão de ventre e trabalha numa loja de velhos. Aí a gente já tem um enredo bem cult, digamos assim, né? O que é essa loja de velhos? A loja de velhos é uma loja especializada em produtos geriátricos que os pais dela têm. Então a vida vai seguindo e é crucial também que é nesse ano da escrita do livro que Maria Carmen se percebe como uma criança gorda, né? Será um dos temas do bullying que o livro desenvolve. A narrativa dispara mesmo quando no aniversário Maria Carmen está assistindo televisão com os pais e vê Leonardo aparecendo na tela, um especialista em marketing gerontológico. Ela se encanta por aquele personagem, escondida dos pais, escreve um e-mail para ele e, enfim, pausa nisso daí. Vai seguindo a vida entre escola, casa, loja de velhos, até que Leonardo de fato responde esse e-mail e aparece na vida da casa de Maria Carmen. Isso vai mudar toda a história, a linha narrativa do livro. Mais adiante, spoiler aqui total, eles vão formar um trisal, isso é, os pais de Maria Carmen com Leonardo. E vamos parar por aqui na sinopse para discutir algumas coisas. A gente tem uma criança que sofre bullying, um trisal e toda essa história de um livro que está sendo construído dentro do livro. Exato. E aí a gente vai fazer a nossa sessão Morde a Sopra e eu vou começar assoprando.
dizendo, inclusive, que eu gostei muitíssimo do livro, diferente do Igor. Eu adoro livros que trazem a perspectiva da criança. Eu acho que é uma coisa muito difícil de se fazer. E, bom, lembrei do meu livro favorito quando eu era criança, que era O Menino no Espelho, do Fernando Sabino. E um que eu li recentemente, que é fabuloso, que chama Coração Azedo, Jenny Zhang. Chinesa. E sobre imigrantes da China que vão para os Estados Unidos e têm uma vida muito sofrida ali, mas os contos são sempre na perspectiva de garotas. Bom, dito isso, voltamos a Maria Carmen. Maria Carmen, o livro, ela está escrevendo um livro sobre o ano dela. Então ela fala um pouco do método que ela vai usar para montar os capítulos, né? O livro é um fluxo de consciência que você vai lendo assim muito rapidamente, porque é o pensamento da Maria Carmen ali fluindo no papel, no computador no caso. E, bom, ela tem umas sacadas muito boas, assim. Você entende que ela é uma criança extremamente ansiosa, que pensa sobre tudo, até pelo fato dela não ter amigos na escola e dela ir se percebendo como esse corpo estranho. Não só porque ela é uma criança maior do que o tamanho normal de uma criança de 11 anos, mas também porque ela entende que ela é dentuça, e tudo isso ela vai descobrindo meio que por acaso, por comparação, assim, e ela vai tentando ver a aceitação dos pais com relação a ela. Os pais tiveram ela muito jovens, e ela vai também descobrindo que os pais não são aquelas pessoas velhas que ela imaginava que eram. E, bom, eu acho que essa coisa da prisão de ventre é o meu capítulo favorito. É o capítulo 27. E, bom, ela evita ir no banheiro porque ela fica falando, eu acho menstruação e cocô coisas que não são compatíveis com a humanidade. Ela tem muita dificuldade de compartilhar o banheiro ali na casa dela, naquele apartamento pequeno. Principalmente quando chega o Leonardo, né, que é esse terceiro elemento. E quarto, no caso, né, contando com a Carmen. E aí ela vai segurando cada vez mais o intestino, porque ela não quer que ninguém escute que ela está no banheiro, ou imagine que ela está fazendo cocô. É interessante porque o Leonardo, quando aparece, ele é um elemento estranho à família. E ela, que já tinha essa prisão de ventre, fica ainda com mais prisão de ventre na presença desse outro que está ali. E vale a pena dizer, entrando no Assopra de Pérola, que o livro é muito engraçado também, né? Um trechozinho para deixar isso claro é que ela, na presença do Léo querendo segurar, ela fala: eu estava numa semana bastante eficaz no combate ao cocô, até porque o Léo ficava em casa o tempo todo de noite. Seria impossível driblá-lo, ele notaria qualquer minuto a mais no banheiro. E assim segue, é hilário. E aí isso chega ao extremo dela começar a sentir muita dor e não evacuar, e ela tem que ser levada no médico. A mãe fica preocupada que ela tá com problema nos rins, alguma coisa assim. E aí quando chega no médico, o médico apalpa a barriga dela, ela urra de dor, e aí o médico já sabe qual é o diagnóstico só de olhar. E aí ela passa por essa grande humilhação, mas ela tá preocupada ainda, porque ela chega no hospital com uma camisola do Mickey. E aí ela pensa, meu Deus, eu tô de camisola do Mickey, o que o médico vai pensar de uma criança desse tamanho usando uma camisola do Mickey? Não, sem dúvida, esse é um dos capítulos mais hilários. E ela tem isso com várias coisas, assim, a diretora da escola chamou a atenção dela porque ela estava indo com uma lancheira rosa, e a diretora falou, olha, vão te encher o saco, né? Sim. Antes de eu fazer o meu morde, né, eu só queria dizer que eu gosto muito do nome da autora, né? Mariana Salomão Carrara. Me lembra esses nomes de vilã de novela, né, mexicana, ou novela da Globo, tipo Laura de Albuquerque Figueroa ou Branca Letícia de Barros Mota, né? Uma pegada evil. Mariana Salomão Carrara. Vou até soltar meus cabelos. Vou morder. A minha mordida vai no sentido da voz dessa narradora, porque eu acho muito difícil escrever da perspectiva de uma criança, né? Você tem que fazer um exercício de alteridade que não é só no presente, mas você tem que se lembrar no passado, e ela consegue
fazer isso de muitas formas, é outra cosmovisão, para usar uma palavra chique, uma palavra, outra episteme, né, da criança que não se perde. Ela faz isso de forma bastante bonita no livro, mas em alguns momentos eu acho que uma voz da autora ou uma outra voz que está ali acaba sobressaindo na voz da criança e chega em uns resultados que eu deixo de acreditar um pouco na personagem que narra o livro e, por conseguinte, no livro. Como, por exemplo, há um momento em que o arquivo em que o livro está sendo escrito pode ser excluído do computador. E aí a narradora fala: fiquei olhando a tela do computador, meu livro simbolicamente dentro da lixeira. Tudo tão menos dramático quanto mais informatizado. E os três em silêncio depois do grito que evitou o fim de tudo. Aqui eu não consigo mais ver a criança, eu acho que tem essa outra voz que, em outros momentos, por exemplo, aqui, ó, quer comunicar algo que sequer faz coerência com o discurso da Maria Carmen. Porque ela está respondendo um questionário no início do livro e o questionário pergunta: o que é muito triste no mundo? Respondi: mulheres. Depois, outro dia, ele veio me perguntar por que eu respondi assim e eu não disse nada. Acho as mulheres muito tristes. Algumas usam véu, outras têm muitos filhos que puxam peito, outras ficam na caçada trabalhando para os homens, outras levam muito soco. O que tem a ver com a visão, talvez, contemporânea sobre as mulheres, uma visão que nós temos, mas não parece estar dentro da personagem, que outras vezes é até simpática. A vida das prostitutas que ela vê no bairro dela, ela vê a mãe como uma mulher muito alegre, muito feliz. Então aqui eu senti que houve um ruído, né, numa construção que é muito alheia à personagem, e aí a gente lembra que é um livro escrito por alguém que está dialogando com as pautas contemporâneas. E não sei, acho que o caminho foi um caminho mais fácil aqui do que seria entrar na psique da Maria Carmen. Eu acho que a partir daí a gente também pode desenvolver, né, o tema dessa narradora do livro, que narra em primeira pessoa, nesse fluxo de consciência. E aí, a partir daí a gente também consegue dar um pouco de contextualização para o que você falou, né? Ela está escrevendo o livro e ela também está escrevendo o livro porque ela é uma criança que se sente muito solitária e que fala muito sobre a solidão. Ela tem consciência sobre a solidão dela, e é uma solidão em vários sentidos. Ela sabe que ela é a criança na escola que não tem amigos, né? Que na hora do recreio é sempre um tormento para ela a hora do recreio, que não vai ser aquela menina popular que encanta os meninos, que os meninos não olham para ela. Isso desemboca depois numa situação de bullying perverso, né? Uma cena bem pesada. Pesada, mas sempre com um toque desse humor acérrimo, né, que ela coloca, assim, que a gente às vezes não consegue deixar de rir no momento mais trágico da personagem narradora, o que pra mim é um mérito, né, porque coloca Sim. pra gente estar num lugar de desconforto, que não é simplesmente a gente sentir pena dela, Sim. né? Porque até é uma criança muito esperta. Ela tem consciência também da distância dela dos pais. Ela sabe, por mais que os pais estejam ali, assim, que ela parece um elemento intruso dentro da relação deles, que eles são super felizes, apaixonados. E aí a gente vai entendendo que eles tiveram ela muito novos. E, bom, ela vê os pais felizes ali, ela meio que não entende, sabe? Ela quer ser igual à mãe, assim como ela quer ser como as meninas que estão encantando os meninos dentro da sala de aula. E das poucas interações que ela tem com uma vizinha do prédio dela, que é mais velha do que ela, que tem 15 anos, é uma personagem também muito boa, engraçada. E acaba que é meio esquizofrênico, né? Porque elas estão em momentos de vida diferentes, então o conselho de uma não serve para a outra, mas mesmo assim elas se encontram em algum momento. E ainda sobre o aspecto estrutural da narradora, vale a pena prestar atenção no comecinho do livro, que ela vai falar sobre esse momento da escrita, né, digamos uma metalinguagem, e o final, que é essa cena que eu tinha referido dela jogar o arquivo do livro na lixeira do computador, que ali tem
perspectiva de trama metaficcional, de, enfim, joguinhos engenhosos da ficção, né? Você não quer ler aquela parte que ela reflete sobre a escrita, assim, né? Mas daí a gente vê também que não é exatamente uma criança refletindo. Não, porque fica muito longo. Não, vai logo. Não, vai pro Morde a Sopra. Agora a gente vai, então, fazer a segunda parte do Morde a Sopra, em que eu mordo. Eu não mordo, mas enfim. O meu morde, na verdade, ele não é exatamente sobre o Se Deus Me Chamar, Não Vou. Porque eu vou comparar ele com 2 outros livros da autora, que é o Se Não Fossem as Sílabas do Sábado, que é o posterior, e É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém. E vale a pena dizer que, assim como o nome dramático Mariana Salomão Carrara, todos os títulos dela têm uma coisa assim, né? Não fossem as sílabas do sábado, né? Maria Carmen também é dramático. Maria Carmen é um nome dramático. Então a gente está aqui nesse mundo de fortes emoções. Fortes emoções. E os 3 livros têm exatamente o mesmo tipo de narração. Em primeira pessoa, em fluxo de consciência, em que a leitura vai sempre muito rápida, a pessoa vai falando, sempre pensando, né, também. E eu achei que isso é um pouco repetitivo, assim, né? Parece ser uma espécie de fórmula. E não sei também se é porque eu li todos juntos. Teve uma hora que eu me cansei, né? Eu queria uma ruptura, um outro tipo de respiro. Nas sílabas do sábado isso fica muito mais evidente, porque é de fato o pensamento de uma mulher enquanto ela está vivendo ali um belo drama, que enfim, essa não é spoiler, é uma breve sinopse, que o marido dela, ela descobre que está grávida, vai contar para o marido, e o marido sai para buscar ela, e um vizinho se suicida e cai em cima dele. É um grande drama. E aí ela vai ter essa filha sozinha e vai passar pelo parto, puerpério, crescimento da filha e etc. E tem uma hora do livro da criança que ela fala que a morte é uma coisa que faz muito barulho, né? É uma coisa muito escandalosa. E nas sílabas do sábado também, até porque, né, começa com essa morte bizarra de um cara caindo sobre o outro. Bem, o meu Assopra vai para um dos momentos mais interessantes do livro, que está no capítulo 16, no qual, ao contrário daquilo que eu disse antes, a criança fala como criança e fala de um jeito muito interessante, que tem um ganho simbólico imaginativo do mal de Alzheimer, porque ela convive com a avó que tem Alzheimer, e ela faz uma descrição. O capítulo é todo muito bonito, são 4 páginas, que ela não deixa a bola cair assim, e eu vou ler um pequeno trecho aqui para dar um pouco dessa ideia de como ela traz elementos que estão no imaginário da criança, mas elabora de um jeito muito interessante, até com a ideia sacrificial. Então, a vovó foi ficando meio bebê, mas um bebê pesado e enrugado e difícil de lavar. E às vezes ela ria demais, à toa, e depois berrava, sem motivo também. Um bebê gigante. E eu fazia carinho no cabelo dela, mas quase já não tinha cabelo. Antes de ficar doente, ela era muito sozinha. Daí, algumas tardes, minha mãe me enviava para fazer companhia para ela. Mas na verdade, eu fazia solidão. As duas ali no sofá, quase no escuro, competindo qual solidão conseguia alcançar o teto. Eu acho mesmo que as crianças podem ser mais sozinhas que as velhas. Daí, quando vem o lobo mau, as meninas contam tudo, ensinam direitinho como chegar na casa da avó, a terceira após a colina, e o lobo chega antes e não sobra avó nenhuma. Uma tarde, fiquei imaginando o lobo comendo cada pedaço e a vovó sem dizer nada, nem chorar, só a solidão acabando depressa. Depois, fiquei com medo e foi difícil dormir. Eu queria dar mais um mordezinho, e tem umas partes que eu percebi nos 2 livros que a narradora também não confia no leitor,
que é aquilo de você falar uma coisa e parece que o seu leitor não vai entender do que você está falando, aí você faz uma última frase explicando ainda o que você está falando. Tem uma cena que essa família vai para a praia e ela tá ali refletindo, né, como é legal estar na praia, né, como a praia liberta um pouco das tensões e tudo. E aí ela faz toda essa consideração e no fim ela fala: o mar lava tudo. Esse é um exemplo, claro, né? Mas não precisava, sabe? São coisas, eu acho que você tem que confiar um pouco no seu leitor, assim. O leitor que completa a escrita, né? Uma coisa para ser de uma via de duas mãos, né? Você não precisa dar toda Exato. Vamos seguir então para nossa playlist, né? Nosso serviço gratuito oferecido aqui para os leitores e escutadores do nosso Companhia das Tretas. O que é que você pensou de música, Pérola? Eu pensei na Minha Mãe é Perfeita, da Sofia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo, porque ela pensa, né, vários momentos que a mãe é muito linda, é perfeita, que ela quer ser igual à mãe, mas ela vê todos os defeitos dela mesma. Tem até uma imagem que ela é recorrente no livro, que é a mãe sempre com um brinco de argola enorme, o cabelo entrando. Passando, Bem, eu pensei em Pequena Miss Sunshine, pensei na trilha sonora do The Vodka, do filme, que é um filme mais solar do que esse. Digamos que nossa dramática Mariana Salomão Carrara pesa mais nas tintas, assim, tem menos momentos de explosão, mas eu, enquanto li, eu ouvia aqueles arranjos ali, me lembrou bastante. E foi bom escutar de novo a trilha de Pequena Miss Sunshine, que é maravilhosa, The Vodka. Escutem lá de novo, ou reescutem. E para dar o tom do drama também, a gente pensou em Cartola, O Mundo é um Moinho. E Legião Urbana. As músicas mais down, assim, ideias suicidas. Juventude, relação com os pais. Tem alguns elementos também ainda que a gente não falou, né? A gente gostou muito da ideia da loja de velhos. Inclusive, eu leria alguns spin-offs de pequenos contos, talvez com cenas desse espaço da loja de velhos. Sim. Ali, reflexões de Maria Carmen, talvez mais velha. Eu leria esses contos aí, ficaria bem entusiasmado e instigado. Será que a loja quebrou ou não? Pois é. Será que o trisal se manteve firme? Não vamos contar do final, né? Assim. Por falar em Legião Urbana, vamos adiantar aqui o próximo livro do Companhia das Tretas. Dando um spoiler. É um livro que tá ali no Cerrado, tem a ver com Brasília, Legião Urbana. Legião Urbana não, porque é muito antes do Legião Urbana. Mas todo mundo escuta Legião Urbana em Brasília até hoje, vai lá pra você ver. Mas a narrativa se passa muito antes. Não, se passa com Legião Urbana pegando no centro, imagina. Todo mundo ali escuta Legião Urbana. A narrativa de antes é uma, só que tem a narrativa do Dan. Não. Tchau, gente! Mais uma vez a gente queria agradecer muito a nossa livraria Ponta de Lança. A gente grava lá os episódios do Companhia das Tretas. Dessa vez a gente gravou, mas a gente teve um problema técnico. E por isso que a gente também atrasou para subir esse episódio, além do carnaval. A gente teve esse probleminha na nossa gravação, então a gente teve que estar gravando aqui hoje. Mas logo voltaremos. É isso. Muito obrigado, Pérola. Obrigado a quem esteve assistindo aqui. Nossa, tá péssimo hoje. Nossa, hoje Meu Deus do céu, o que é isso?